A tempestade rasgava o céu da baía com raios cortantes, e o helicóptero sacudia como uma folha ao vento. Fernando Vasconcelos, um dos homens mais poderosos do país, olhava para a tela do celular sem sinal, irritado por ter sido forçado a desviar do seu trajeto para um evento em Salvador. Seu piloto gritava códigos, tentando estabilizar a aeronave, mas nada parecia suficiente para conter a força brutal da natureza. De repente, um estrondo. O motor falhou. O helicóptero girou no ar descontrolado, despencando em direção à serra. O impacto não foi fatal, mas a fuselagem ficou retorcida. O piloto, Marcos, ferido na testa, conseguiu sair rastejando, tossindo com a poeira. Fernando, atordoado, forçou-se a sair também. A tempestade não dava trégua. Ao tentar ligar para alguém, Fernando percebeu que seu celular não tinha sinal. O rádio do helicóptero estava destruído. Ele estava sozinho, sem comunicação e sem ideia de onde estava. Pela primeira vez em sua vida, o dinheiro não poderia salvá-lo. O piloto, debilitado, disse que iria procurar ajuda, deixando Fernando para trás. O milionário gritou para ele não ir, mas Marcos desapareceu na escuridão. A tempestade rugia, e ele sentiu um frio cortante subir pela espinha. Decidiu seguir por uma trilha na mata densa, tentando encontrar alguma casa, alguma luz. Cada passo era uma tortura. O barro escorregadio fez suas pernas cederem várias vezes. O terno caro estava rasgado, o rosto cortado por galhos. A fome começava a incomodá-lo. Como um homem que comandava impérios empresariais poderia estar reduzido àquela miséria? De repente, um trovão ensurdecedor iluminou a noite, e Fernando viu uma figura sinistra à frente. Era um boi de chifres enormes, parado no meio da trilha, encarando-o. O animal bufava, ameaçador. O milionário congelou. Não sabia se corria ou se tentava afastá-lo. Mas antes que pudesse decidir, o boi investiu. Ele se jogou para o lado, caindo num barranco. Rolou por metros, sentindo o mundo girar até seu corpo colidir violentamente com uma pedra. A dor explodiu em sua cabeça, e então, escuridão. Quando acordou, sentia um calor estranho envolvendo-o, seus olhos se abriram devagar, ajustando-se à luz de uma lamparina fraca. Ele estava em uma casa humilde, com paredes de barro e cheiro de madeira queimada. Uma mulher, de cabelos longos e trançados, inclinava-se sobre ele, trocando um pano úmido em sua testa. Achei que você não fosse acordar tão cedo, a voz suave e firme soou. Você caiu feito um saco de farinha na minha plantação. Fernando tentou falar, mas sua garganta estava seca. Quem era aquela mulher? O que estava acontecendo? A mulher o observava com paciência, segurando um prato rústico de barro com um pedaço de queijo e um copo de leite. Coma. Você precisa recuperar as forças, disse. A fome falou mais alto, e ele aceitou. Mas ao colocar o primeiro pedaço de queijo na boca, algo inacreditável aconteceu, lágrimas escorreram por seu rosto. O sabor. Ele conhecia aquele sabor. Algo que não sentia desde a infância. A mulher observou, intrigada. Meu nome é Manuela. Você está na minha fazenda de queijos. E você, quem é? Fernando limpou o canto dos olhos rapidamente, tentando esconder a emoção que o tomou de surpresa. Ele não era um homem sentimental, muito menos alguém que se permitia momentos de fraqueza. Mas aquele sabor era como um portal para um passado enterrado. Manuela o observava com um olhar curioso, segurando uma caneca de leite morno. Ele percebeu que seu corpo ainda doía, e sua cabeça latejava. Você fez esse queijo? Sua voz saiu rouca. Ela sentiu com um pequeno sorriso de orgulho. Meu avô me ensinou.
Faço tudo do jeito antigo. Sem pressa, sem máquinas, só com as mãos e o coração. Fernando respirou fundo. A simplicidade daquela resposta o atingiu como um golpe. Ele passará a vida construindo impérios, multiplicando cifras, perseguindo sucesso, e ali estava uma mulher que fazia queijo como quem esculpia arte, como se isso fosse tudo o que importava. Ele tentou se levantar, mas sua perna cedeu. Seu tornozelo estava inchado. Que ridículo, pensou. O grande Fernando Vasconcelos, um tubarão do mercado financeiro, reduzido a um homem caído no chão de uma casa simples, incapaz de andar. Ei, calma aí, Manuela correu para segurá-lo. Você ainda não está pronto para sair por aí bancando o herói. Fernando ficou irritado. Não gostava de ser tratado como um inválido. Eu só preciso de um telefone. Vou resolver isso e sair daqui. Manuela cruzou os braços. Telefone? Só se for de lata com barbante. Aqui, sinal de celular é lenda. Mas posso te levar até a cidade amanhã. Até lá, precisa descansar. Ele bufou. Aquilo era um pesadelo. Mas não tinha escolha. O dia amanheceu com o cheiro de café forte e pão fresco. O estômago de Fernando roncou alto, e Manuela riu ao notar. Bom saber que milionários também sentem fome. Ele não respondeu. Apenas pegou o pão e o comeu sem reclamar. Pela primeira vez em anos, não havia um café gourmet ou um buffet luxuoso à sua disposição. Mas, estranhamente, aquele café simples era um dos melhores que já tomara. Manuela trabalhava duro. Ele a observou enquanto moldava queijos, cuidava dos animais e organizava as prateleiras. O suor escorria por seu rosto, mas ela não parava. Você cuida disso tudo sozinha? Sim. Meu avô morreu há 3 anos, e desde então venho tentando manter tudo de pé. Mas os tempos não estão fáceis. Fernando percebeu a tristeza na voz dela. Naquele momento, um barulho de carro chamou sua atenção. Um homem desceu, chutando pedras no caminho. Era um sujeito corpulento, de expressão carrancuda. Manuela! Ele gritou. Você sabe que já passou do prazo. Quero o meu dinheiro. Fernando franziu o senho. Quem é esse? O dono da terra ao lado, Manuela murmurou, tensa. Eu devo dinheiro a ele. E se não pagar? Ela olhou para o chão. Perco tudo. Fernando sentiu um aperto no peito. Ele não sabia por quê, mas, pela primeira vez em muito tempo, queria fazer algo por alguém que não fosse ele mesmo. Fernando ficou parado, observando o homem se aproximar com passos pesados. O olhar dele era de pura hostilidade. Você já sabe o que eu vim fazer, Manuela, o estranho rosnou. Ela respirou fundo, cruzando os braços como se tentasse esconder seu nervosismo. Eu pedi mais um prazo, Valdir. Semana que vem eu pago uma parte. O homem riu, debochado. Semana que vem? Você está brincando? Ele olhou ao redor e apontou para os queijos empilhados. Você acha que essas porcarias vão cobrir a dívida? Fernando sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele conhecia aquele tipo de gente, predadores que se alimentavam da fraqueza dos outros. Valdir deu um passo à frente, segurando o braço de Manuela com força. Se não pagar, eu fico com a fazenda. Você sabe o acordo. Fernando se levantou com dificuldade, a raiva pulsando em seu peito. Tire as mãos dela. Valdir virou-se devagar, analisando-o dos pés à cabeça. E você? Quem é? Alguém que não gosta de ver um canalha intimidando uma mulher sozinha. O homem riu de novo, apertando ainda mais o braço de Manuela.
Ela tentou se soltar, mas ele segurava firme. Fernando não pensou. Agiu por instinto. Mesmo com a perna machucada, avançou e empurrou Valdir com força suficiente para fazê-lo cambalear para trás. O sujeito xingou e ergueu o punho, mas Manuela se colocou no meio. Chega. Eu vou pagar, Valdir. Só me dá mais um tempo. O homem apontou um dedo na cara dela. Você tem 5 dias. Nenhum a mais. Ele cuspiu no chão e foi embora, deixando um silêncio carregado para trás. Fernando expirou devagar, ainda sentindo o sangue fervendo. Esse cara não pode te tratar assim. Manuela massageava o braço vermelho. Ele pode. E vai. Eu estou endividada, e o banco não quer me ajudar. Quanto você deve? Ela hesitou, depois suspirou. 50 mil reais. Fernando ficou calado por um momento. Para ele, 50 mil não era nada. Mas para ela, era tudo. Ele enfiou a mão no bolso, pegou a carteira e puxou um maço de notas. Aqui. Pegue. Os olhos de Manuela se arregalaram. O quê? Pegue o dinheiro. Pague esse cara e fique livre dessa dívida. Ela deu um passo para trás, como se ele tivesse acabado de insultá-la. Eu não sou uma pedinte, Fernando. Eu não estou te dando esmola. Estou te oferecendo uma saída. Os olhos dela brilharam de indignação. Você acha que pode jogar dinheiro na minha cara e resolver tudo? Sim, se isso for te ajudar. Manuela fechou os punhos, sua voz tremendo. Você não entende, não é? Eu não quero que um rico arrogante pague minha dívida. Eu quero salvar isso aqui com meu próprio esforço. Fernando sentiu um choque percorrer seu corpo. Ninguém nunca havia recusado seu dinheiro antes. Ninguém. Ele guardou as notas devagar. Então me deixe ajudá-la de outra forma. Ela cruzou os braços. E como, exatamente? Ele respirou fundo, olhando para os queijos sobre a mesa. Transformando esse queijo na marca mais valiosa do país. Manuela piscou, atordoada. Você está brincando. Eu nunca brinco quando o assunto é negócios. Os olhos dela brilhavam com dúvida e esperança. Você quer investir na minha fazenda? Ele sorriu, desafiador. Não. Eu quero transformar sua vida. Manuela cruzou os braços, desconfiada. Ela não sabia se ria ou se expulsava Fernando da sua casa. Você quer transformar minha vida? E desde quando um milionário como você se importa com uma produtora de queijo no meio do nada? Fernando inclinou-se contra a mesa, encarando-a com intensidade. Desde o momento em que provei seu queijo e percebi que ele é único. Você tem algo precioso aqui, Manuela, mas está deixando isso se perder. Eu posso levar esse queijo para os melhores restaurantes, para competições internacionais. Você só precisa confiar em mim. Ela ficou em silêncio, mordendo o lábio. E o que você ganha com isso? Nada. Ele sorriu de lado. Ou tudo, se você souber jogar direito. A resposta a desarmou. Por que alguém como ele faria isso? Mas antes que pudesse responder, o barulho de um trovão ressoou no céu. Manuela olhou pela janela. A tempestade que se formava parecia ainda mais violenta do que a da noite anterior. Um clarão iluminou a escuridão, e então um estrondo. Algo queimava do lado de fora. O cheiro de fumaça encheu o ar. O celeiro. Manuela gritou, correndo para fora. Fernando a seguiu, sentindo a adrenalina disparar. Quando chegaram, o cenário era devastador,
o raio havia atingido o depósito onde os queijos maturavam. As chamas subiam rápido, devorando as prateleiras de madeira e os sacos de estopa. Me ajuda! Manuela desesperou-se, tentando jogar baldes d'água. Fernando, ignorando a dor no tornozelo, pegou um pedaço de pano e cobriu o rosto para enfrentar o calor infernal. Os vizinhos chegaram correndo, ajudando a apagar o fogo. Mas era tarde demais. Quando finalmente extinguiram as chamas, tudo estava destruído. O estoque de queijos, os ingredientes, a estrutura do depósito, tudo reduzido a cinzas. Manuela caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de fuligem. Isso era tudo o que eu tinha. Fernando se abaixou ao lado dela, colocando a mão em seu ombro. Você ainda tem a si mesma. E eu te disse, Manuela. Eu posso te ajudar a reconstruir isso. Ela olhou para ele, sua dor misturada com descrença. Por que você está fazendo isso? Fernando suspirou. Porque pela primeira vez na minha vida, eu vi algo realmente valioso, e não quero ver isso desaparecer. No dia seguinte, Fernando pegou seu telefone satelital e fez uma ligação. Ricardo, quero um plano emergencial. Vamos reconstruir essa fazenda. E mais, vou levar esse queijo para Paris. Quando desligou, olhou para Manuela. Você confia em mim agora? Ela enxugou as lágrimas e assentiu devagar. Vamos ver se você cumpre o que promete, milionário. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Com o dinheiro e a influência de Fernando, Manuela conseguiu reconstruir seu depósito e reiniciar sua produção. Mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. A conexão de Fernando com empresários e críticos gastronômicos abriu portas que Manuela jamais imaginou. Em pouco tempo, seu queijo foi indicado para um dos concursos mais prestigiados do mundo, o Grand Prix du Fromage, na França. Um evento exclusivo onde apenas os melhores produtores tinham espaço. Você tem noção do que isso significa? Fernando disse, observando Manuela enquanto ela embalava seus queijos. Se ganhar esse prêmio, seu nome será reconhecido mundialmente. Manuela ainda achava difícil acreditar. De uma simples produtora no interior da Bahia para um evento de classe mundial, era inacreditável. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela temia que tudo fosse um sonho prestes a desmoronar. O dia do evento chegou. Manuela e Fernando viajaram para Paris, onde foram recebidos com elegância e formalidade. Manuela, no entanto, sentia-se um peixe fora d'água. Olhares a analisavam com superioridade. Alguns dos competidores zombavam de seu sotaque e da simplicidade de suas roupas. Enquanto caminhava pelos bastidores, ela ouviu um sussurro venenoso. Quem deixou uma camponesa entrar aqui? Isso aqui não é um mercado de feira. Ela engoliu em seco, mantendo a postura. Mas Fernando ouviu. Seu maxilar travou, e seu olhar se tornou afiado como uma lâmina. Ignorância não se responde com palavras, ele murmurou. Se responde com vitória. Manuela tentou se concentrar. Seu queijo foi disposto na mesa dos jurados ao lado de dezenas de concorrentes. Cada produtor apresentava sua história, sua técnica, e então chegou a vez dela. Ela respirou fundo. Meu queijo vem de uma tradição passada pelo meu avô, feita com leite de vacas criadas livremente, sem conservantes, sem máquinas. Apenas as mãos e o coração. A simplicidade de suas palavras surpreendeu os jurados. Um deles, um crítico temido, ergueu a sobrancelha e pegou um pedaço. Ele mastigou lentamente. O silêncio se tornou insuportável. Então, sua expressão mudou. Ele cuspiu o queijo no guardanapo e fez uma careta de repulsa. Isso está estragado.
Manuela sentiu o sangue sumir do rosto. O murmúrio na sala cresceu. Fernando franziu a testa. Algo estava errado. Os outros jurados pegaram suas amostras, e um a um, todos fizeram a mesma expressão de desgosto. Isso é inaceitável. Um deles exclamou. O apresentador do evento, visivelmente constrangido, pegou o microfone. Lamentamos, mas a concorrente Manuela está desclassificada por oferecer um produto inadequado para consumo. O mundo dela desabou. As câmeras focavam em sua expressão chocada. As redes sociais começaram a explodir com manchetes humilhantes. A farsa do queijo brasileiro. A falta de higiene dos produtos artesanais. Tudo estava arruinado. Manuela não conseguia falar. Apenas sentia as lágrimas queimarem seus olhos. Fernando estava imóvel, sua expressão fria como gelo. Isso foi sabotagem, ele sussurrou. Alguém trocou seu queijo. Mas naquele momento, pouco importava. Manuela acabará de ser destruída publicamente. O avião pousou no Brasil sob um silêncio sepulcral. Manuela não disse uma palavra durante todo o voo. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, vazios. Ela perdeu tudo. Sua reputação, seu sonho, sua dignidade. O que havia começado como uma história de ascensão virou um pesadelo humilhante, transmitido para o mundo todo. Fernando, sentado ao lado, analisava o celular, furioso. Seu instinto dizia que havia algo muito errado. Ele já enfrentará muitas quedas de gigantes no mundo dos negócios e sabia reconhecer um golpe quando via um. No momento em que pousaram na Bahia, Ricardo, seu assistente, o aguardava no aeroporto. Descobriu alguma coisa? Fernando perguntou, sem rodeios. Ricardo entregou-lhe um tablet com um vídeo. Era um flagra chocante da noite anterior ao concurso. O vídeo mostrava Paulo, um dos concorrentes, trocando o queijo de Manuela por um produto estragado. O desgraçado ria enquanto fazia isso, e ainda comentava com outro participante. Essa caipira não merece estar aqui. Vamos ensinar a ela o que acontece quando alguém tenta invadir nosso território. Fernando fechou os olhos por um momento. Um ódio profundo pulsava em suas veias. Filho da mãe. Manuela pegou o tablet com as mãos trêmulas. Quando assistiu à cena, cobriu a boca, tentando conter um soluço. Eu fui enganada. Fernando segurou seu ombro. Isso ainda não acabou. No mesmo instante, ele pegou o telefone e ligou para um contato em Paris. Eu quero uma coletiva de imprensa. Amanhã. E mande esse vídeo para todos os jornalistas. No dia seguinte, o escândalo explodiu. O vídeo de Paulo viralizou. A mídia, que antes chamava Manuela de farsa, agora a tratava como vítima de uma armação nojenta. O comitê organizador do concurso a chamou pessoalmente, pedindo desculpas públicas. Mas isso não era suficiente para Fernando. Ele queria mais. Vamos fazer um evento exclusivo. Um novo julgamento, dessa vez, com o verdadeiro queijo de Manuela. Ele organizou um jantar para os maiores críticos gastronômicos do Brasil e da França, convidando também chefes estrelados. Se Manuela tinha algo valioso, era sua autenticidade. Na noite do evento, Manuela estava nervosa. Mas quando os primeiros jurados provaram seu queijo e fecharam os olhos em êxtase, ela soube que tudo mudaria. Isso é perfeito. Um dos críticos disse, maravilhado. A multidão aplaudiu. Os flashes das câmeras a cegavam. A vingança foi servida, e era deliciosa. O jantar exclusivo de Manuela foi um estrondoso sucesso. Os críticos gastronômicos não apenas elogiaram seu queijo,
mas declararam que ele era uma verdadeira joia da culinária brasileira. Em menos de 24 horas, sua história, antes marcada pela humilhação, tornou-se um conto de superação e resiliência. A pequena produtora de queijo do interior da Bahia que derrotou a elite da gastronomia mundial. A nova manchete estampava jornais e sites internacionais. O boicote à sua marca havia sido esmagado, e agora restaurantes de alto nível disputavam contratos com ela. Manuela tinha vencido. Mas, apesar da vitória, algo a incomodava. Ela olhou para Fernando no final da noite. Ele estava ali, ao lado dela, desde o primeiro momento. Lutou por ela. Acreditou nela quando ninguém mais acreditou. Tudo isso só foi possível por sua causa, ela disse, de repente. Fernando riu baixinho. Tudo isso foi possível porque você nunca desistiu. Os olhos de Manuela brilharam. Não. Eu teria desistido. Se não fosse por você. Um silêncio profundo pairou entre os dois. Pela primeira vez, Manuela percebeu o que realmente sentia. Fernando não era apenas um investidor. Não era apenas um milionário excêntrico que se interessou pelo seu queijo. Ele era o homem que mudou sua vida. E ela não queria deixá-lo ir. Fernando pegou um envelope e colocou na mesa. O que é isso? Manuela perguntou, confusa. Os papéis que transferem a fábrica para o seu nome. Agora, tudo isso é seu, sem qualquer dívida comigo. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Você está me dando tudo? Ele deu de ombros. Você conquistou isso por mérito próprio. Eu só fui o empurrão que você precisava. Manuela sentiu um nó na garganta. Nunca, em toda a sua vida, alguém fizera algo assim por ela. Mas então, um medo tomou conta dela. E você? Vai embora? Fernando hesitou por um momento. Eu achei que você quisesse sua independência. Ela respirou fundo. Seu coração batia descompassado. Sem pensar, Manuela deu um passo à frente e segurou o rosto de Fernando entre as mãos. Você não entende, não é? Eu não quero minha independência se isso significar perder você. Fernando ficou em choque. Seus olhos se suavizaram, e então um sorriso surgiu em seu rosto. Então acho que temos um problema, ele murmurou. Qual? Ele segurou a cintura dela e a puxou para perto. Eu nunca quis ir embora. O beijo veio antes que Manuela pudesse responder. E naquele momento, ela soube, seu queijo era precioso, mas o verdadeiro prêmio era ele. A história deles não era apenas sobre sucesso, mas sobre gratidão, redenção e amor. E esse era o começo de algo ainda maior. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.